Minha namorada me traiu durante a pandemia de Covid-19 e me pediu um relacionamento aberto. Então eu concordei e me vinguei saindo com outras garotas. Olá, estou aqui apenas para desabafar. Tenho feito terapia por causa do que me aconteceu nos últimos anos e me disseram que escrever meus sentimentos ajudaria. Então aqui estou eu. Comecei a namorar minha primeira namorada de verdade durante a pandemia em 2020. Vou chamá-la de Sônia. Nos conhecemos no supermercado porque segurei a porta para ela. Foi um pequeno ato de gentileza, mas levou a uma breve conversa sobre os desafios de fazer compras durante a pandemia, e não apenas sobre as compras, mas sobre a vida em geral, como muitos de nós sabemos. Seu sorriso era caloroso e seus olhos brilhavam com uma luz que fazia a atmosfera cinzenta e estressante daquela época parecer um pouco mais brilhante. Digo de verdade porque realmente foi meu primeiro relacionamento sério. Em 2020, eu tinha 23 anos e Sônia era alguns anos mais velha do que eu e trabalhava como enfermeira. Sua dedicação e paixão pelo trabalho eram evidentes desde o início, e foi uma das coisas que mais admirei nela. Apesar do caos da pandemia, ela sempre encontrava tempo para ouvir minhas preocupações e oferecer conforto. Sua empatia e força eram como uma rocha a qual eu podia me agarrar em meio à tempestade. Honestamente, foi um dos piores momentos, mas ela fez a vida parecer boa e brilhante, se isso faz sentido. Ambos não estávamos sozinhos, tínhamos um ao outro. Vimos um ao outro atingir o fundo do poço, eu perdendo um emprego, ela lidando com seu trabalho na época. Mas nos apoiávamos mutuamente. Ela tinha esse entusiasmo contagiante pela vida que me atraía. Seja falando sobre nossos livros favoritos, compartilhando músicas ou simplesmente caminhando pelo parque, ela fazia tudo parecer especial. Me apaixonei por sua gentileza, sua inteligência e a maneira como ela podia fazer até os momentos mais mundanos parecerem mágicos. Ela tinha um senso de humor peculiar que nunca deixava de me fazer rir, mesmo nos meus piores dias. Ela tinha essa incrível habilidade de me fazer sentir visto e compreendido de uma maneira que ninguém mais tinha conseguido. E aqui estou hoje, ainda tentando processar tudo o que aconteceu entre nós e onde as coisas deram errado. Vem em ondas. Escrever isso supostamente ajuda e talvez ajude. Pelo menos, é uma chance de lembrar os bons tempos e honrar o que tivemos. Então, tudo começou pouco antes do nosso aniversário de 1 ano. Ela chegou em casa do trabalho uma noite e eu tive essa sensação horrível no estômago que nunca tinha sentido antes. A energia entre nós estava completamente errada. Ela deveria vir depois do trabalho, mas tentou cancelar. Ela já tinha chegado do trabalho totalmente exausta antes e tinha cancelado em outros dias por dias difíceis no hospital, o que eu entendia completamente. Mas aquele dia parecia diferente. Normalmente, quando Sônia estava muito cansada para me ver, ela ainda ligava ou enviava mensagens com sua habitual cordialidade, se desculpando e prometendo compensar. Mas naquela noite, suas mensagens foram curtas, quase frias, e quando insisti em vê-la, ela concordou a contragosto. E tinha sido assim a semana toda. Quando chegou, parecia mais do que cansada, parecia distante, como se sua mente estivesse a milhões de quilômetros de distância e não estivesse me contando algo. Seu sorriso habitual estava ausente, substituído por uma expressão forçada, quase robótica. Sentamo-nos para jantar, que eu tinha preparado para nós, mas a conversa foi tensa. Sônia mal falou. Tentei animar o ambiente, lembrando nossas piadas internas e memórias compartilhadas, mas nada parecia alcançá-la. À medida que a noite avançava, minha ansiedade crescia. Me perguntava se tinha feito algo errado ou se algo havia acontecido no trabalho, até que não consegui mais aguentar e a confrontei gentilmente, perguntando se estava tudo bem. Ela suspirou profundamente, evitando meu olhar, e me disse que estava muito cansada e estressada com o trabalho, mas suas palavras pareciam vazias e sem sinceridade. Pela primeira vez em nosso relacionamento, senti uma pontada de insegurança, me perguntando se havia algo que ela não estava me contando. Minha mente se encheu de possibilidades, nenhuma boa. Ela estava infeliz comigo? Havia alguém mais? A incerteza me corroía e eu lutava para afastar esses pensamentos, tentando me convencer de que estava exagerando. Naquela noite, enquanto estávamos deitados na cama, a distância entre nós parecia um abismo intransponível. Ela adormeceu rapidamente, mas eu fiquei acordado, olhando para o teto. Não posso realmente explicar a sensação, parecia mais intuitiva do que qualquer outra coisa. Tenho certeza de que alguns de vocês já experimentaram isso antes. Sei que provavelmente foi errado mexer no telefone dela, mas honestamente, eu precisava saber, mesmo que não houvesse nada realmente errado, eu precisava acalmar essa sensação.
Tenho vergonha de admitir que mexi no telefone dela e me deparei com uma série de mensagens com um nome que não reconheci. Meu coração afundou enquanto eu as lia. Não sei o que pensei inicialmente que encontraria, mas uma parte de mim realmente esperava não encontrar nada daquilo. Havia mensagens flertando, conversas noturnas e múltiplos planos para se encontrarem. Meus piores temores estavam se confirmando diante dos meus olhos. À medida que aprofundava, encontrei mais mensagens com outros homens, revelando que ela me havia traído durante o que parecia ser todo o nosso relacionamento. A realização me atingiu como uma tonelada de tijolos. A mulher que eu amava, a que pensei que conhecia tão bem, estava vivendo uma vida dupla. Cada memória que tínhamos juntos agora parecia manchada, cada momento de felicidade uma piada cruel. Senti uma onda de raiva, traição e desgosto tudo de uma vez. Não conseguia respirar, meu peito apertava enquanto tentava processar a enormidade do que havia descoberto. Liguei para meu irmão chorando. Pela manhã, a confrontei e fui instantaneamente recebido com lágrimas de crocodilo, sinto muito e manipulação ao ameaçar se machucar. Ela jogou a carta da vítima e eu, sendo jovem e ingênuo, caí na armadilha. Eventualmente, cedi. Ela mencionou a ideia de ter um relacionamento aberto. Eu não estava pronto para deixá-la ir ainda. Me culpei e me desculpei por não ser bom o suficiente para que ela quisesse ficar com um só homem. Naquele momento, ela me deixou assumir a culpa. Eu disse que seria um homem melhor. Tentei o lance do relacionamento aberto, mas não encontrei nenhuma outra mulher. Principalmente era ela falando com caras e afirmando que não estava falando com o mesmo cara com quem me havia traído. Houve vezes em que ela queria trazer uma terceira pessoa para o quarto conosco e, por medo de que ela me deixasse, concordei. Mas o curioso é que ela não queria que fosse uma mulher, só queria terceiros masculinos. Como um tolo, concordei. Foram uns 6 meses disso e pedi que ela se mudasse comigo porque não podia confiar nela. Falamos sobre nos casar e começar um relacionamento poliamoroso. Considerei isso um pouco, mas pensei que, morando juntos, poderia controlar algo no nosso relacionamento. Mas rapidamente percebi que era uma esperança ingênua. Ela começou a perguntar se outras pessoas poderiam se mudar conosco, empurrando os limites ainda mais. Resisti, não queria que nosso lar se tornasse uma porta giratória de estranhos. Apesar das minhas tentativas de estabelecer limites, me sentia cada vez mais impotente no meu próprio relacionamento. Ela começou a ter relações sexuais com seus outros parceiros e me rejeitava cada vez mais. Tínhamos muito pouco sexo. Passou mais um ano desse arranjo distorcido e finalmente algo mudou em mim. Fiquei com raiva e comecei a ressentir-me dela. Tornei-me realmente amargo e frio. Não podia acreditar que essa mulher que eu amava me havia machucado tanto. A dor e a traição cresceram dentro de mim até que se transformaram em um desejo sombrio de vingança. Decidi dar-lhe uma dose do seu próprio remédio. Saí e conheci mulheres, trazendo-as para casa e perguntando a Sônia se podíamos ter trios. Ela ficou com raiva de mim só por perguntar, o que foi o cúmulo da hipocrisia considerando o que ela me havia feito passar. Fiz questão de que ela visse as mensagens flertando e as fotos provocativas no meu telefone. Chegava tarde em casa, cheirando a perfume e não oferecia nenhuma explicação. Não dizia com quem estava, embora tivesse sido uma das nossas regras. Queria que ela sentisse a mesma paranoia e o mesmo desgosto que eu havia suportado por tanto tempo. Ver sua raiva parecia uma vindicação distorcida, mas não trouxe a satisfação que eu esperava. Em vez disso, apenas aprofundou meu senso de perda e desilusão. A mulher que uma vez amei e admirei se tornou uma fonte de dor e ressentimento. O relacionamento que uma vez me trouxe tanta alegria agora era um ciclo tóxico de traição e retaliação. Tudo isso realmente estava arruinando todos os aspectos da minha vida. Mal via minha família porque me sentia envergonhado. Quando os via, reclamavam que não sabiam mais quem eu era. Meu irmão mencionou o quão infeliz e triste eu parecia. Finalmente, um dia em 2023, acordei e me perguntei a mim mesmo, que diabos estou fazendo? Quem sou eu? Não reconhecia a pessoa em que me havia tornado. Sônia e eu basicamente éramos apenas colegas de quarto. Não dormíamos mais na mesma cama e mal cruzávamos caminhos. Uma das mulheres que eu havia começado a ver em uma tentativa de deixar Sônia com ciúmes realmente estava se apaixonando por mim, mas eu só queria manter isso puramente físico. Não queria machucar as pessoas como Sônia estava me machucando, então terminei. Nesse momento, disse a Sônia que não podia continuar com isso e que estava apenas desperdiçando minha vida com essa pessoa tóxica que me traía diante dos meus olhos.
Pedi que ela se mudasse, o que não foi fácil no começo. Ela se recusou a aceitar. Disse que não iria se mudar e eu disse que se ela não fosse embora, eu empacotaria suas coisas por ela e as deixaria no gramado. Ela me disse que eu estava jogando tudo fora. Disse que eu não podia simplesmente expulsá-la porque era o nosso lugar, e eu disse que na verdade era meu lugar e que ela estava sendo a pior colega de quarto que eu já tinha tido. Então as comportas se abriram e eu disse que ela era uma pessoa má que só queria me machucar e que eu estava morto por dentro desde que descobri pela primeira vez que ela me havia traído. Ela me disse que eu estava sendo dramático e disse que esta vida envolve duas pessoas. Disse que eu sabia no que estava me metendo no momento em que concordei com o relacionamento aberto. Disse que eu poderia ter dito não a qualquer momento e depois me chamou de garoto fraco e disse que eu era um covarde. Que eu estava apenas desistindo. Eu disse que ela foi quem desistiu no momento em que decidiu me trair e continuar me traindo. Disse que tentei fazer funcionar e a discussão escalou a partir daí. Ela me acusou de ser egoísta e irracional, de abandonar nosso relacionamento sem tentar o suficiente para consertá-lo. Respondi listando todas as maneiras como ela me machucou, as incontáveis noites que passei agonizando por suas traições, as vezes que engoli meu orgulho e dor para nos manter juntos. A partir daí, comecei a pegar suas coisas e levá-las para o gramado. Mesmo as coisas mais pequenas que eu sabia que ela tinha comprado, como vasos e garrafas de vinho. Qualquer coisa que fosse dela, eu só queria fora de lá. Ela começou a gritar e a me empurrar. Em um momento, tentou ser física comigo e tive que trancá-la fora de casa. Ela chamou um dos seus parceiros e só escalou a partir daí. A polícia se envolveu basicamente. Seu parceiro e eu nos tornamos físicos. Eu estava me defendendo e sangrei por toda a minha varanda. Acabei o acusando e ele passou algumas noites na prisão. Sônia tentou voltar no dia seguinte e estava chorando e tentando se desculpar. Perguntou para onde deveria ir e eu disse que podia ir para qualquer um dos outros parceiros, amigos ou familiares dela. Disse diretamente que tinha acabado. Ela estava histérica. Disse que não podia continuar vivendo assim. Ela continuou resistindo, inventando todas as desculpas para adiar o inevitável. Jogou com minhas emoções, lembrando-me dos bons momentos, dos planos que fizemos para o futuro. Disse que ela tinha que empacotar suas coisas e que eu não queria vê-la mais. Disse que a ajudaria a empacotar suas coisas e a carregá-las em um veículo e que tinha que estar fora até o final do dia. A realidade da situação começou a afundar para ela. Depois de horas de idas e vindas, lágrimas e vômitos, sim, ela vomitou por hiperventilar, finalmente cedeu, embora estivesse claro que estava longe de aceitar. Enquanto eu levava suas coisas para fora, ela disse, espero que você saiba o que está fazendo. E eu disse que era algo que deveria ter feito há muito tempo. Meu irmão e sua esposa acabaram vindo para ajudar, e apenas para apoio moral, e eu agradeço muito a eles por isso. Enquanto ela se afastava pela última vez, senti uma mistura de emoções. Havia alívio em reclamar meu espaço e minha vida, mas também uma profunda tristeza pelo amor que havia se perdido e o futuro que nunca seria. Depois disso, bloqueei-a no meu telefone e nas redes sociais. Pode ser dramático, mas queimei o que restou dela. Praticamente, qualquer coisa que me lembrasse dela desapareceu. Este primeiro relacionamento real acabou sendo uma experiência dolorosa, uma que destruiu minhas expectativas ingênuas sobre o amor. A traição e o desgosto me ensinaram mais sobre mim mesmo e sobre as complexidades dos relacionamentos do que eu poderia ter imaginado. Foi um mau primeiro relacionamento, sem dúvida. Aprendi da maneira difícil sobre a importância da confiança, comunicação e respeito próprio. Apesar da dor, também me ensinou a reconhecer meu próprio valor e a necessidade de estabelecer limites. Mostrou-me que o verdadeiro amor não deve vir à custa da minha própria felicidade e bem-estar. No final, esta experiência me moldou. Tornou-me mais consciente do que eu preciso e mereço em um relacionamento. Foi uma lição dura, mas uma que finalmente me fez mais forte e mais preparado para futuros relacionamentos. Se serve de consolo, ouvi de um dos nossos amigos que Sônia havia sido demitida do seu posto no hospital porque estava se saindo muito mal. Alguns dos seus colegas estavam reclamando dela. Suponho que eu não era o único que tinha problemas com ela e confiava nela. Aparentemente, ela estava roubando medicamentos para alguns dos seus parceiros e não preenchendo os prontuários dos pacientes corretamente. A última coisa que eu vi foi que os administradores do hospital estavam realizando uma investigação interna para avaliar o impacto da conduta de Sônia no atendimento ao paciente e na dinâmica do local de trabalho. De qualquer forma, obrigado por ler isso.
Se posso oferecer algum conselho depois de tudo isso, é que se algo parecer errado no seu relacionamento, não o ignore. Confie nos seus instintos e aborde qualquer preocupação que você tenha com seu parceiro. Não se contente com menos do que você merece. Você merece estar com alguém que o respeite e valorize, que seja fiel e comprometido a construir um relacionamento saudável e amoroso. Às vezes, apesar dos seus melhores esforços, um relacionamento pode não ser saudável ou satisfatório. Não tenha medo de se afastar se não estiver mais lhe servindo ou trazendo felicidade. Lembre-se, está tudo bem priorizar sua própria felicidade e bem-estar.